foi nós termos herdado a verdade de que na igreja nenhum homem deve ter preeminência. Só Cristo tem toda a preeminência, toda a inclusividade e toda a centralidade. Que maravilhosa herança nós aprendemos e recebemos dos nossos irmãos do passado, de que os ministérios não são posições. Não é uma pirâmide, são funções espirituais. São as ovelhas de frente. Não são homens especiais, mas são homens com uma especial incumbência. Que eles estão aqui para servir o corpo, e não dominar o corpo, não ser dono do corpo, não apropriar do corpo. Eles não são reverendos. O único que é o reverendo é o cabeça exaltado no trono. Que eles não têm títulos oficiais, eles têm funções espirituais. Que herança, poderia falar de tantas outras. Agora nós estamos aqui, irmãos. Estamos prestes a chegar. Aí agora, olha o que esse texto diz. Versículo 39, Hebreus 11. Todos estes, tendo alcançado bom testemunho pela fé, porque eles morreram na fé, contudo não alcançaram a promessa. E que promessa é essa? Qual é a promessa, irmãos? Qual é a grande promessa do Novo Testamento? É a promessa da volta do nosso Senhor. É a promessa que um dia Deus trará todas as coisas, Ele vai convergir todas as coisas aos pés do cabeça exaltado, como está em Efésios 1:10. Essa é a grande promessa. Aí ele diz assim: tendo Deus provido alguma coisa melhor no tocante a nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. A palavra aperfeiçoados aqui dá o sentido de algo que foi completo, algo que encheu até o final, plenitude. Nós estamos aqui, irmãos, para completar aquela obra que começou lá atrás com os patriarcas, lá no livro de Gênesis. Ali começou a carreira, e aqui está encerrando a carreira. Aleluia, meus irmãos e irmãs. Mas não esqueça, Deus proveu algo melhor ao nosso respeito. Aquilo que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, e jamais penetrou no coração do homem, é aquilo que esse grande avivamento da revelação, da manifestação de Deus, da face de Cristo pelo Espírito Santo, está sendo derramado dentro de nós. Regozijemos, meus irmãos e irmãs. Alegremos nesse momento. Essa não é hora de você desanimar. Essa não é hora de você ficar olhando no retrovisor da sua vida. Essa não é hora de você ficar frustrado. Essa não é hora de você ser tomado por ansiedade. Essa não é hora de você ficar sendo governado aí pelos seus transtornos psicossomáticos. Não é hora para isso. É hora para você se alegrar. É hora de você levantar a sua cabeça, porque o nosso grande noivo se aproxima. Ele está voltando. Ele está voltando. O Espírito Santo está nos conquistando mais e mais. Se Ele não está te conquistando, então se curve a Ele. Se renda a Ele. Se entregue a Ele. Coloque-se aos pés dEle e diga: Espírito Santo, precioso Eliezer, conquista a minha vida. Sonda meu coração. Veja quais são as áreas da minha vida que não foi conquistada. Quais são os labirintos escuros do meu coração. Entre lá. Está aqui a chave. Eu me rendo. O nome dessa chave chama-se rendição. Eu me rendo. Entra fundo na minha vida. Transforma os meus afetos. Transforma a minha vida. Ganha o meu coração. Amados irmãos e irmãs, deixe-me colocar algo aqui para você. Porque esse assunto aqui de Daniel 12:4 é um assunto que envolve profundidade espiritual. Sabe por quê? A gente muitas vezes prefere ler o texto na superficialidade, porque nós temos medo de profundidade espiritual. Porque profundidade espiritual é um lugar de transformação em nossa vida cristã. Profundidade espiritual é o lugar onde nós somos verdadeiramente conquistados e transformados. O nome disso chama-se intimidade com Deus. Como é possível imaginar que um cristão tem medo de intimidade com Deus? Mas tem sim. Se não é consciente, muitas vezes inconsciente. Porque à medida que você entra em intimidade com Deus, a sua vida muda. Seus projetos mudam.
seus sonhos mudam, sua visão de mundo muda, de tudo muda. Suas prioridades mudam. Seu tempo, tudo isso sofre uma drástica interferência dos céus. Intimidade. Nós não podemos ter medo de intimidade. Nós precisamos ter medo da mediocridade, da superficialidade. Meu irmão, minha irmã, tome uma posição, se recuse ser medíocre, ser superficial. Não é fazendo curso que você vai ser profundo. Eu preciso fazer um curso teológico para ser um homem profundo na palavra. Lamentabilismo, engano. Profundidade tem a ver com intimidade com Deus. Este assunto aqui é um assunto de intimidade com Deus. Profundidade é um assunto de devoção espiritual. Eu digo mais para vocês. Você quer conhecer a mente de Deus para esses dias finais? Você quer saber a que horas nós estamos da noite? Você quer entender qual é o espírito que está operando nesta era na qual nós estamos inseridos? Você quer entender realmente como devemos viver o testemunho do Senhor nesta hora? Então eu te digo, você precisa de intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Deixe-me ler apenas 3 versículos sobre intimidade com Deus. Porque este é o assunto que está inserido aqui, em Daniel, capítulo 12, versículo 4. O primeiro texto está no Salmo 25, e o versículo 14. Observe bem esse texto. Salmo 25, versículo 14 diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem. Veja bem, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. É outra maneira de dizer assim, o temor do Senhor é o princípio da intimidade, de sabedoria. A sabedoria aqui não tem nada a ver com conhecimento intelectual, mas com experiência espiritual. Sabedoria tem a ver com experiência com Deus. E experiência com Deus é o caminho da intimidade. E aqui diz, a intimidade do Senhor é para os que o temem. Deixa eu colocar um outro texto. Provérbios capítulo 15 e o versículo 22. Na sua Bíblia está a palavra conselho. No texto hebraico não é a palavra conselho, como se fosse um grupo executivo, administrativo. Está assim, onde não há conselho, no hebraico não é essa palavra. No hebraico é onde não há intimidade, os projetos fracassam. Onde não há intimidade, os projetos fracassam. Jeremias capítulo 23, versículo 18. Esse vocábulo aqui, em Provérbios 15, 22, é o mesmo que está no Salmo 25, versículo 14. Intimidade. Agora vamos para Jeremias 23, 18. E aqui na sua Bíblia, possivelmente em algumas versões, está a palavra conselho. Jeremias 23, 18 diz, por quem esteve no conselho, não é conselho, é intimidade. Quem esteve na intimidade do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e atendeu? Sabe quem? Quem esteve em intimidade com Ele. Meus irmãos e irmãs, eu digo para vocês que nós estamos vivendo um tempo maravilhoso. Não é euforia, não é sensacionalismo. Eu falo para vocês debaixo das mãos do Senhor. Esse é um tempo em que o Senhor está escancarando os seus céus para nós, como proteção, como cuidado, para vivermos esta hora. Isso tem produzido, gerado uma alegria imensa no meio do povo de Deus. Um encorajamento como nunca tivemos, para viver esta hora e para vencer todas as artimanhas de Satanás nesse tempo. Intimidade com Deus. Aqui está. Esses textos são claros. Estão diante de nós. Que preciosidade, meus irmãos.
Busque o Senhor. Permita que a sua palavra penetre